colegas, patrões, funcionários, e assim por diante. Aí entra o mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Então, em tudo isso aí a gente vê que o temor de Deus, ele vai sendo aos poucos observado no nosso procedimento. E a palavra de Deus, irmão, é a base para trazer o temor de Deus para a vida da pessoa. Lá em Provérbios diz assim que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Depois de velho, não desviará dele. Eu sempre chamo a atenção aqui na igreja sobre a questão dos pais, principalmente os que estão iniciando a família agora, que têm os seus filhos pequenos, que tragam para a igreja, que ensinem a Bíblia em casa, porque é ali que você estará ensinando, é ali que você estará colocando o fundamento do seu filho, que depois ele vai ser um bom filho para você, vai ser uma boa pessoa, um bom cidadão, e vai ser um excelente filho diante dos olhos do Criador. Glória a Deus. E aí, irmão, entra a questão quando o homem deixa pai e mãe e se unir à sua mulher. Deus falou lá no princípio: não é bom que o homem viva só. Se a pessoa quiser viver sozinha, é a opção dela, mas Deus diz: não é bom que o homem viva só. Aí a pessoa diz: mas eu não encontro alguém para mim. Deus já preparou tudo. Se você quiser ir buscar e orar, Deus vai te dar um companheiro, uma companheira. Na hora certa você vai constituir uma família abençoada, porque Deus disse no começo isso. Só que hoje, irmãos, as pessoas estão saindo de casa por outros motivos. A família está desestruturada porque vai apartando da palavra de Deus. Pensam que a forma que acham certo é que é o certo, mas a forma que é certa é o que Deus diz que é certo. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Por outro motivo? Não. O bem pode até sair, de repente uma necessidade e tudo. Só que hoje, ainda bem a pessoa não cresce um pouco, já está saindo de casa. Vários motivos. Mas a palavra de Deus diz: deixará o homem pai e mãe, e vice-versa, se unirá a sua mulher, unirá a sua marido. E aí é onde entra a bênção que Deus sonhou para o homem, para a família. O versículo 2 diz assim, continuando, né? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Por que é do trabalho das próprias mãos que vão comer? Porque aprendeu a temer a Deus, a honrar o pai e a mãe, e aprendeu princípios dados por Deus, que dizia que não deve viver às custas dos outros, que não deve furtar, que deve comer do trabalho das suas mãos. Feliz irás, e tudo te irá bem. Como é que não vai ser feliz, irmão? Como que uma pessoa que teme a Deus não vai ser feliz? Se ela vai obedecer a Deus, se ela vai buscar a Deus a fonte da felicidade, como ela não vai ser feliz? É impossível não ser. Aí ela vai descobrir que a felicidade vem do homem, não vem do dinheiro, não vem das circunstâncias terrenas, não vem de nada daqui, mas vem de Deus. Se o temor de Deus estiver dentro do seu coração, então você será feliz e tudo te irá bem. E aí Deus começa a descrever para nós a família que Ele planejou para cada pessoa, o lar que Ele sonha para cada homem, para cada mulher, para que cada criança viva nele. Não é o que nós vemos hoje, infelizmente. Na maioria das vezes não. Se você pudesse ver o resultado da sua busca agora, com seriedade na palavra, você começaria a buscar a Deus com seriedade hoje. Você começaria a fazer tudo diferente hoje, principalmente você que está começando a família agora. Se você pudesse ver o resultado que é gerado na vida daquela pessoa que
começa a obedecer a Deus e começa a temer a Deus, então você investiria agora. Só que Deus está nos chamando a viver pela fé. É uma aposta que você vai fazer, mas você pode apostar que você terá um grande resultado, porque é Deus que está falando. E se tem um assunto, irmão, eu não tenho constrangimento algum de falar dele, e que eu tenho autoridade para falar dele, porque eu tive experiência e tenho experiência do trabalhar de Deus na minha vida nesse sentido, é a família. Se tem um assunto que eu tenho liberdade para falar com ele, autoridade, sem medo de errar, eu falo. Questão da família, porque Deus entrou na minha casa num dos piores momentos que nós estávamos vivendo, de enfermidade, de briga, lá destruído completamente. E Deus entrou na minha casa com providência e provou para mim que a palavra dele restaura, a palavra dele transforma, que a palavra dele faz obras maravilhosas, e fez. E hoje eu vivo uma vida abençoada na minha casa. Hoje eu estava pensando que a vida que Deus projetou para mim, desde o início do meu casamento, eu estou vivendo ela agora. Vou dizer para você a verdade. Estou vivendo ela agora. Parece que eu casei foi ontem. E vejo meus filhos crescendo, abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. E conto com a graça de Deus. Isso não é privilégio algum de homem, isso é a graça de Deus na vida da gente. É o favor de Deus. Ninguém merece isso. É muita paz, é muita graça de Deus. E aí o Salmo diz assim, o versículo 3: tua esposa, isso que é Deus falando diretamente para aquele que é, né, o chefe de família. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Veja bem, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É isso aí que Deus desenhou para o ser humano, é isso aí que Ele projetou para as famílias. Mas infelizmente poucas famílias estão vivendo essa realidade. Por quê? Simplesmente porque despreza o ensinamento, porque despreza o mandamento, porque despreza a palavra. E como é que pode aprender o temor de Deus? Não tem jeito. Se você quiser experimentar uma vida abençoada, sua casa, então comece a temer a Deus hoje. Tudo aquilo que Deus te revelar pela palavra, faça isso, faça. Se você não tiver força para fazer, peça a Ele que Ele te dá. Se Deus disser que não, então não faça. E se você está sem força para agir assim, peça a Deus força que Ele te dá. Ele vai tirando as pedras do seu caminho. Ele vai tirando tudo aquilo que está te separando da graça dEle. Ele vai endireitando as suas veredas. Ele vai fazendo todas as coisas cooperarem para o bem daquele que ama a Ele. E não se preocupe, irmão, porque é Ele que vai fazer o trabalho, não é você, é Ele. O que Ele está pedindo nessa noite é que você tema Ele e ande nos caminhos dEle. Porque uma coisa é temer a Deus falando, outra coisa é obedecer a Deus. Uma coisa é dizer que conhece a Deus, outra coisa é obedecer a Deus, é andar nos caminhos de Deus. É Deus determinar uma estrada e você andar nela, andar na direção de Deus. Isso é muito maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! Aí a mensagem continua dizendo: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor dá a direção no começo, ensinando a temer a Ele. Depois Ele apresenta o perfil da família que agrada a Ele, que Ele projetou para nós. E depois Ele diz aí: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Eis aí a família que Deus sonhou para nós. E a palavra continua: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos
de teus filhos e paz sobre Israel. Ele quer que você viva e viva bem. Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, só para a gente terminar, aí na frente, logo na frente aí, capítulo 3 de Provérbios, no início do capítulo, uns 2 versículos, Deus quer nos chamar de filho dele. Filho meu, ele diz, não te esqueça dos meus ensinos. Mas aqui eu entendo uma coisa: como é que eu não vou esquecer de algo que eu não aprendi? Ele está dizendo, filho meu, não esqueça dos meus ensinos. Você acha que é toda casa hoje que tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e conduta, de procedimento? Não. Ao invés de ter a Bíblia, tem outras coisas e maus exemplos. A palavra está dizendo para não esquecer dos ensinos dele. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aprender dele, não esquecer os ensinos dele. Por quê, Senhor? Mas ele diz assim, o teu coração guarde os meus mandamentos. Mas para guardar os mandamentos, tem que ter os mandamentos, tem que aprender os mandamentos. Por quê, Senhor? Porque eles aumentarão os teus dias. Aí é que entra aquela questão, ele falou, para que vejas os filhos dos teus filhos, seus netos, bisnetos, e todos aqueles que Deus te der, a geração que Ele te permitir viver. Aí a palavra está dizendo, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Anos de vida e paz. Glória a Deus. Eu lembrei de Ezequias, o rei Ezequias. Já ouviu falar dele? Era um rei de Judá. Ele adoeceu com uma doença mortal. E Deus enviou o profeta. Falou para o profeta, vai e fala com Ezequias que ele vai morrer dessa doença. Não vai viver, ele vai morrer dessa doença. Ezequias virou o rosto para a parede, clamou ao Senhor e chorou muitíssimo. Falou, lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti com interesse de coração e fidelidade diante de ti. E chorou muito. O Senhor mandou o profeta voltar e dizer para ele que ele ia ser curado e que ele ia ter os seus dias, o acréscimo de 15 anos. Ele ia viver o resto de vida que ele tinha, e ainda Deus acrescentaria mais 15 anos na vida dele. Se é tempo para outro culto, que nós vamos entrar. Mas hoje, o Senhor nos ensina nessa igreja o temor a Ele. A Bíblia diz que de tudo que nós ouvimos, o resumo é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. É o dever de todo homem. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Está lá em Eclesiastes capítulo 12. Depois, se você quiser conferir, confira lá. De tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o seu dever, é o meu dever, e vai trazer uma grande bênção para a nossa vida. Amém? Essa é a palavra dessa noite. O Espírito Santo fale mais ao seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.